Estamos concluindo a explicação do Alter Rebbe sobre o significado místico do trecho da reza matinal chamado Psukei de Zimra, versículos de cântico e louvor a Deus. E nós vimos que nesses versículos nós encontramos passagens que enaltecem, que enfatizam o amor a Deus. Por outro lado, nós encontramos passagens e versículos que destacam o temor e a reverência a Deus. E como nós vamos ver a seguir, existe algo intermediário, que são outros versículos que evocam a misericórdia divina. E conforme a gente já explicou, a diferença entre essas três primeiras sefirot, atributos de cunho emocional, e na alma do indivíduo, esses três poderes básicos que regem o nosso lado emocional, Chesed, Gvurah e Tiferet. Chesed, bondade, Gvurah, severidade, Tiferet é a beleza, o esplendor obtido pela mescla e combinação de ambos os anteriores. E conforme nós vimos o significado disso, que Chesed dá origem ao amor. Mas Chesed, bondade, é um amor desenfreado, é um amor sem limites, é um amor sem critério, é um amor sem condições para todo e qualquer um, mereça ou não mereça. Por outro lado, em contraste a isso, Gvurah, rigor, severidade, isso representa critério, sindicância, discernimento, dar só para quem merece, quanto merece e quando merecer, e etc. E nós vimos que a combinação de ambos é obtida daquilo que é chamado de Rachamim, misericórdia. Misericórdia significa ter pena, piedade, mesmo sabendo, diferente do Chesed, que não percebe os defeitos, as falhas, a falta de merecimento. A atitude de Rachamim, de misericórdia, tem plena consciência, assim como aquele que é dotado de Gvurah, de rigor e severidade, das falhas, defeitos, faltas de méritos daquele que visa receber, etc. Mas mesmo assim, por pena, por piedade, a pessoa age com misericórdia, mesmo consciente das falhas, defeitos do outro, concede, né? Isso seria misericórdia. Assim como nós falamos que existem versículos em Psukei de Zimra, que evocam o amor a Deus, outros que evocam o temor a Deus. Ele nos diz agora, também há versículos que evocam o conceito de misericórdia, como Veurachum Yechaper Avon, ele que é misericordioso irá expiar os pecados, etc. Ou Ata vayelot tichla rachamecha, tu, Deus, não vai se abster de nos conceder a tua misericórdia. Então, por isso, nós temos esses versículos na reza, que falam sobre um despertar da misericórdia divina sobre a pessoa. E, na verdade, cada um de nós deve procurar atrair sobre si, despertar de cima misericórdia sobre sua alma divina. Ou seja, a pessoa deve sentir e perceber o quanto a sua alma divina está aqui enclausurada, no corpo físico, na alma animal, no habitat desse mundo terrestre, e deve se conscientizando da grande elevação da alma divina no seu plano original, do nível espiritual elevado de onde ela descende. Então, a pessoa deve se conscientizar quanta pena e piedade, quanta pena deve se ter da alma divina, que ela se encontra aqui, banida, exilada, enclausurada, presa. Então a pessoa deve também sentir a grande misericórdia que recai, que incide sobre a sua alma, que desceu da sua fonte, que é da fonte da vida, de um plano espiritual divino ilimitado, e se revestiu aqui num corpo físico. Que nessa condição, o quanto ela se encontra limitada e distante da luz divina, distante de forma enorme, de forma imensa. De qualquer forma, assim como a pessoa, em outras palavras, nos diz o Alter Rebbe, isso é o serviço espiritual, o trabalho espiritual, a missão nossa nos Psukei de Zimra. Despertar esses sentimentos dentro de nós, meditando sobre o significado desses versículos, despertar amor a Deus, despertar temor, reverência a Deus.
que isso tem a ver com o movimento, como nós falamos, de ida e de volta, e despertar também misericórdia sobre a nossa alma divina, na condição que ela se encontra aqui no mundo terrestre e material. Shloshá bechinot eilu, nos diz o Alter Rebbe que esses três níveis, esses três aspectos na reza, particularmente nos Psukei de Zimra, nesses versículos, em Bechinat Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles estão caracterizados, eles são personificados nas figuras de Abraham, Yitzhak e Yaakov, dos três patriarcas nossos. De Abraham, Midat HaChesed Be'Havah, é sabido que Abraham, ele era a configuração, ele era a personificação do atributo de vontade e amor. Abraham era todo amor e só bondade. Ele praticava bondade até com idólatras, com qualquer um. Ele só via virtudes. Para ele até Ismael estava bom, Ismael estava bom para ser o seu sucessor, etc. Abraham era caracterizado, ele personificava o atributo de Chesed, bondade e amor. Assim está escrito na Torá, que Deus chama Abraham de Abraham Ohavi, Abraham aquele que me amou, que me amava. Yitzhak, o Midat HaGvurah ve'irah, já Yitzhak, como diz a própria Torá, o Pachad de Yitzhak, é ali o temor de Yitzhak recaiu sobre mim, o temor que ele tinha a Deus, o que caracterizava o serviço espiritual, o serviço divino de Yitzhak, era o temor e a reverência a Deus. Ele personificava o conceito de Gvurah, conceito de irá, de temor a Deus. O Bechinat Rachmanut, e o conceito intermediário que mescla ambos, que isso é chamado de Tiferet, e isso tem a ver com misericórdia, como nós explicamos. Essa era a característica de Yaakov Avinu, do terceiro patriarca, que ele mesclava dentro de si, ele continha de forma revelada dentro de si o que havia de melhor, tanto no seu pai como no seu avô, em Abraham e Yitzhak. Um pouco de Chesed, um pouco de Gvirá, na combinação e na dosagem ideal, isso dá origem a Tiferet Rachamim. Zeu Shamru Razal, e isso que disseram os nossos sábios no Talmud, isso quer dizer o significado mais místico e profundo do que disseram os nossos sábios no Talmud, que Tfilot Avot Tiknum, que as rezas foram instituídas pelos nossos patriarcas. De fato, o Talmud nos fala que Abraham instituiu a reza de Shacharit, o conceito de rezar pela manhã, Yitzhak, tudo de acordo com versículos bíblicos, instituiu a ideia da reza de Minchá, de rezar à tarde, enquanto que Yaakov, ele instituiu a reza de Arvit, o conceito de rezar de noite. Mas aqui no significado místico mais profundo que nos traz o Alter Rebbe, ele nos fala que o significado disso, que as rezas foram instituídas pelos nossos sábios, aqui significa nesse contexto mais profundo que a pessoa deve se despertar na sua reza em todos esses três atributos, ou despertar dentro de si esses três sentimentos derivados dos três poderes emocionais superiores da alma. A pessoa deve se despertar na reza em amor a Deus, em temor a Deus, e também despertar Rachamim, misericórdia sobre a sua alma divina. E essas são as características que eram personificadas pelos três patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Esse é o sentido, então, que as nossas rezas foram instituídas por eles. Significa também que na nossa reza nós devemos emular, nós devemos adotar a conduta, seguir nos passos de cada um desses três patriarcas com suas respectivas características no serviço a Deus. Tudo isso que o Alter Rebbe nos trouxe até agora é uma introdução para nos trazer o significado do versículo do Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escuta Israel, entenda Israel, Deus, nosso Deus, Deus é um. E saber qual o significado que isso representa no serviço espiritual da pessoa. Então isso está no centro das nossas rezas, das nossas orações, depois dos versículos de louvor, depois das bênçãos que precedem o Shema. Então, baseado, lembrando, recapitulando aquilo que a gente falou anteriormente, onde se explicou de acordo com o Zohar, que a hora da reza é a hora do combate, da guerra. Que combate, que conflito, a hora de combater, que a pessoa tem que combater as inclinações da sua alma animal.
Esse é o objetivo da reza. Na hora da reza, e baseado naquilo que nós já pudemos expor anteriormente, a pessoa deve queimar o fogo estranho da alma animal. Ou seja, o fogo aqui seria o fervor, o calor, o ímpeto atrás das coisas físicas, corpóreas, materiais, etc. Que esse é o fervor, esse é o fogo incandescente da alma animal. Na hora da reza, a pessoa, através de meditação, reflexão, etc., ele deve com isso queimar, eliminar, incinerar esse fogo da alma animal. E como se faz isso? Substituindo esse fogo, esse fervor, por um outro tipo de fogo, entre aspas, o fogo da Kedushá, o fogo, o fervor pelos assuntos de santidade. Ou seja, a pessoa deve despertar na hora da reza dentro de si, como a pessoa dá um banho de água fria nas paixões da alma animal, como a pessoa esfria esse fogo da alma animal, somente quando ele desperta dentro de si um fogo, um entusiasmo da alma divina ligado para os assuntos de Kedushá, os assuntos de santidade, ou seja, despertar dentro de si sentimentos de amor a Deus, que isso vem através da meditação, como nós explicamos no serviço espiritual também, dos anjos. E por que nós mencionamos os anjos, conforme a gente já explicou, somente lembrando que esses anjos que têm face semblante de animais, etc., cabalisticamente falando, eles representam a fonte, a raiz da alma animal. Por isso, para neutralizar, domesticar, acalmar a alma animal na fonte ainda, ou seja, nós evocamos a fonte dela para dizer assim como lá, os anjos estão completamente anulados diante de Deus. Esses anjos que são a origem da alma animal, eles não passam de condutores da carruagem divina. A carruagem vai onde o condutor quer ir, não é? Mas então eles apenas carregam e levam a carruagem para onde o condutor, a vontade divina, deseja, que ela prevalece. Depois dessa explicação, quando ele já nos falou que a hora da tefilá, a hora da oração, é a hora de cultivar esses sentimentos nobres para Deus, amor, temor a Deus, misericórdia pela alma divina. Além disso, é o momento de acalmar, neutralizar a alma animal, lembrando-a da sua fonte, etc. O momento de despertar, como se apaga, como se diminui o fogo da alma animal, o fervor dela por assuntos materiais, despertando um fogo espiritual dentro de si. Agora, em seguida, o Alter Rebbe vai nos dizer que na realidade ele vai nos falar que todo esse trabalho espiritual nosso na hora da reza, de elevar a nossa alma animal também para o campo da santidade, ou seja, converter essa força de vontade, esse poder de desejo e paixão que ela tem, converter isso para assuntos sagrados, isso tudo é um preparo. Na verdade, tudo isso não passa de um preparo para um serviço espiritual mais elevado. Qual é esse serviço espiritual ainda mais elevado? Dveikuta nefesh elokit. É reestabelecer a conexão, o vínculo, a ligação da alma divina, que ela é a partícula da divindade presente na pessoa, o lado mais elevado espiritual que existe na pessoa, reestabelecer a sua conexão com sua fonte e com sua origem. E esse é o ápice, é o ponto mais elevado de toda a reza. Isso só é possível depois que a pessoa acalmou a alma animal, depois que a pessoa esfriou esse fervor físico, corpóreo, materialista. Só então isso permite dar vazão à alma divina, fazer com que ela se eleve, com que ela restabeleça a sua conexão, etc. Porque enquanto a pessoa não conseguiu ainda anular esse fervor da alma animal, então a alma animal ela desempenha o papel de clipar como aquela casca dura, casca grossa que envolve a alma divina, reprimindo ela, não permitindo que ela se manifeste, que ela se revele, não dando vazão à espiritualidade elevada da alma divina, e portanto a alma divina fica presa, enclausurada. Isso não permite que ela se eleve, se reconecte à sua fonte e origem elevada na fonte da divindade.
Por isso, em primeiro lugar, é necessário quebrar a cascadura, é necessário, primeiramente, anular a alma animal, e esse é o trabalho espiritual nosso nas bênçãos que precedem o Shema, e depois disso nós podemos chegar então à conexão da alma divina propriamente dita, com sua fonte e origem, e isso acontece, isso ocorre durante a recitação do próprio Shema Israel, conforme nós vamos ver em seguida.